Alô para você que nos acompanha aqui na tela do Radar Amazônico, estamos ao vivo aqui na Superintendência da Polícia Federal, onde será realizada daqui a pouco uma coletiva de imprensa a respeito da operação Tesouro Oculto, que visa aí combater crimes de lavagem de dinheiro e outras coisas. Já peço que você curta, comente e compartilhe a nossa transmissão. Antes da gente começar essa live, eu gostaria de fazer um pedido de desculpas a título de esclarecimentos. O Radar Amazônico quer pedir desculpas por ter citado alguns moradores do condomínio Atlantis, que foi um dos locais onde a Polícia Federal foi, entre eles a ex-vereadora Mitch Salles, e viemos esclarecer que antes das afirmações apuradas, citamos algumas pessoas que moravam no Atlantis em uma live, e viemos pedir desculpas e esclarecer que a ex-vereadora não tem a ver com a atual investigação da PF, apenas o ex-vereador Ronaldo Tabosa. Vamos ouvir agora a coletiva de imprensa. Investigação que são apurados crimes de sonegação fiscal, crimes de lavagem de dinheiro, dentre outras condutas ilícitas, como venda de planos de saúde de maneira irregular. Então, a operação em si, ela tem por objetivo detectar patrimônio oculto, né? Patrimônio utilizado nessa lavagem de dinheiro. Os mandados de busca têm por objetivo arrecadar documentos para robustecer o conteúdo probatório que já está no inquérito policial. Esse inquérito já tramita há algum tempo, né? Contamos com o apoio primordial, aí, fundamental, do Ministério Público Federal nessa investigação. Já há no inquérito policial laudos periciais contábeis que comprovam efetivamente alguns crimes como sonegação fiscal e ocultação do patrimônio, né, o que vem a caracterizar o crime de lavagem de dinheiro. Como providências posteriores, né, será feita a análise de toda essa documentação que foi apreendida hoje, talvez outros laudos periciais contábeis sejam necessários para complementar a eventual documentação apreendida. Além disso, outras providências certamente serão adotadas pelo Ministério Público Federal após o oferecimento do relatório, dentre as quais imagina-se que a Receita Federal também seja comunicada para a adoção de procedimentos administrativos fiscais pertinentes. Vou passar a palavra ao Dr. Pablo Michel, que é o chefe da Delegacia de Polícia Fazendária, que é a delegacia responsável pela operação. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de ressaltar que falo em nome da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários. A investigação que foi deflagrada hoje, ela continua sob sigilo. O magistrado não levantou o sigilo da investigação, então não podemos esclarecer maiores detalhes sobre investigados e as medidas que foram cumpridas no dia de hoje. Contudo, posso ressaltar que é um importante trabalho, um grande resultado para a sociedade amazonense. Trata-se de uma organização criminosa que atua há anos, há décadas aqui no nosso estado e que causou um prejuízo estimado até o momento na ordem de 90 milhões de reais. É um grupo criminoso difícil, que tem um modus operandi complexo, difícil de apurar, difícil de investigar, com a iniciativa de constituir inúmeras pessoas jurídicas de forma sucessiva para dificultar a atuação dos órgãos de repressão do Estado, mas que ainda assim, graças ao trabalho conjunto da Polícia Federal com o Ministério Público Federal, nós conseguimos identificar esse núcleo, que é formado por, tendo como líder um ex-parlamentar e basicamente toda a sua família engajada na empreitada criminosa. A investigação foi instaurada com base em trabalho que originou na Receita Federal do Brasil, e com o avançar das investigações foram obtidos elementos contundentes de materialidade, autoria e circunstâncias criminosas que permitiram que a Polícia Federal pleiteasse junto ao Poder Judiciário o cumprimento de algumas medidas cautelares que foram efetivadas no dia de hoje, a exemplo de prisões preventivas, busca e apreensões e sequestros de bem. A investigação segue, como foi bem assinalado pelo Dr. Sávio, e em razão do sigilo imposto ao processo,
não temos como detalhar os próximos passos. E sigo aqui à disposição de Vossa Senhoria para outros esclarecimentos. Então vamos às perguntas, né, em ordem de chegada, como eu mencionei no começo. SBT TV Norte. Delegado, a gente pode, na defesa, confirmar a participação do Ronaldo Tabosa, o empresário, o vereador e toda a sua família, porque essa informação já tinha chegado à imprensa, mas a gente queria saber se a gente pode confirmar essa informação. E o que eles faziam nessa organização? Na realidade, a gente não pode falar nomes, né? Se é de conhecimento de vocês aí, mas a gente não pode falar nomes, né? Esse é o normativo interno da Polícia Federal, nós não podemos informar, né? Mas certamente a participação do principal alvo da operação seria ele é o proprietário, né, de fato, de algumas empresas, né? O principal alvo ele é de fato proprietário de algumas empresas e ele se utiliza de terceiras pessoas, como laranjas, para estarem ali à frente dos negócios oficialmente. Mas de fato há indícios de que uma única pessoa que seria o proprietário das empresas. Se quiser esclarecer mais alguma coisa. Em complemento, o líder da organização criminosa, inclusive daí até o nome da Operação Tesouro Oculto, né? Ele tem como modus operandi ocultar seu patrimônio. Tá? Então são inúmeros empreendimentos, um dos empreendimentos é um empreendimento de entretenimento aqui da capital. Né? É um empreendimento de entretenimento aqui da capital, então daí a gente utilizou a temática do empreendimento que ele administra de fato para batizar o nome da operação. TV A Crítica. Aqui. Como é que funcionava de fato esse esquema? Essa investigação começou em 2019. A Receita Federal identificou ali as empresas fraudulentas, né, a criação delas. Mas qual foi a ponta do iceberg ali? Isso aqui é suspeito, a gente vai a partir de agora repassar a Polícia Federal para investigar também, enfim. E esses laranjas, eles não sabiam que estavam participando ali do crime? Como é que eles eram captados? Tinha ali os documentos deles? Quem eram essas pessoas? Fica mais próximo do púlpito. Tá bom. A investigação, embora tenha iniciado recentemente, envolve fatos antigos. Né? É um grupo criminoso que já atua há décadas no estado do Amazonas e começou com um trabalho muito bem feito da Receita Federal do Brasil. Então, a Receita Federal, através da sua ação fiscal, identificou que empresas estavam atuando aqui no mercado local, estavam obtendo lucros, mas que não estavam repassando os impostos devidos. Tá? E a questão da atuação dos laranjas é um detalhe que segue sob sigilo. Assim que levantar o sigilo, a gente detalha um pouco mais esse modus operandi e em relação ao conhecimento ou não deles em relação aos crimes que eram praticados. Veículo Radar Amazônico. Aqui, desse lado aqui. Primeiramente, bom dia, senhores. Bom dia. Gostaria que vocês falaram a respeito do ex-parlamentar, que se trata-se do Ronaldo Tabosa, todo mundo tem conhecimento. E eu gostaria de saber quantas pessoas ao todo foram presas durante a operação e falar um pouco mais, sem dar muitos detalhes, a respeito da participação do Ronaldo Tabosa nesse esquema. Por favor. Bom dia. Em relação ao... Tá bom aqui? Perfeito. Em relação à participação do alvo principal, nós não vamos detalhar no momento, e a questão do panorama das medidas judiciais cumpridas no dia de hoje, nós também não vamos revelar agora, porque tem equipes na rua, tá? E esse quantitativo, do ponto de vista da equipe de investigação, ele está sob sigilo. Então, nesse momento, nós não vamos dar um balanço ainda do total das medidas que foram autorizadas e das que foram efetivamente cumpridas. Bom, então tendo em vista que as perguntas estão recorrentes a esse mesmo assunto, eu vou seguir as perguntas, mas lembrando que, né, que o doutor já colocou aqui, tá? Que não podemos adentrar em alguns assuntos. Vamos lá, dando continuidade à revista Cenário. E Ana Lima, da revista Cenário, eu gostaria de saber se é possível
confirmar que esses crimes foram cometidos na época em que ele era vereador. E o que foi feito, qual foi o mandado cumprido em Borba? Qual foi o motivo das equipes até lá? Daí eu vou responder. Não há elementos na investigação, inclusive é uma das lacunas investigativas a respeito da origem dos recursos que permitiram que o líder desse grupo criminoso iniciasse sua empreitada criminosa. É algo que a gente pretende no dia de hoje revelar com o resultado do que as equipes de campo estão desenvolvendo. Em relação a outro questionamento, é uma medida judicial que foi cumprida lá. E o detalhe eu não me sinto à vontade de revelar no momento, mas foi uma medida judicial no cartório e com o passar das horas a gente pode eventualmente estar tratando sobre essa medida lá. O imediato. Nós chamamos do imediato. Doutor, durante essas investigações foram citadas questões de laranja, mas pessoas que nem teriam conhecimento, né, da participação dos seus nomes em meio a esse caso. Vocês podem trazer para a gente se essas pessoas também fariam parte da família ou seriam funcionários? Em relação ao que é permitido falar na ocasião, a participação dos laranjas, até onde já foi apurado, eles tinham conhecimento sim. Tá? O núcleo familiar é inquestionável que tinha, isso já foi confirmado. E em relação aos demais, os braços direitos, testas de ferro, a maioria, se não todos, tinham ciência de que faziam parte de um grande esquema criminoso. Onda digital? Leandro, eu quero que o senhor fale um pouco mais sobre como que se deu a operação no dia de hoje. A mobilização dos 100 policiais, em quais zonas, bairros, né? E no momento da prisão onde eles estavam, o que eles falaram, reagiram. Eu quero que o senhor fale sobre a operação de hoje. Tá bom. A operação se desenvolveu, graças a Deus, dentro do planejado. A Superintendência do Amazonas contou com o apoio de policiais de Brasília e equipes de policiais locais, aqui da própria Superintendência. Todas as medidas foram cumpridas e estão sendo cumpridas, então não há notícias de nenhum alvo que se evadiu ou qualquer endereço que não tenha sido confirmado. Então, ocorreu tudo dentro da normalidade, dentro do esperado, não tivemos resistência ao cumprimento das medidas judiciais, enfim. Rede Amazônica, Globo. Doutor, queria que o senhor atualizasse o valor do sequestro de bens, que é apresentado 87 milhões, e acho que o senhor falou isso em 90, né? E se esse valor vai ser usado para essa quitação aí, com relação à dívida junto à Fazenda? Certamente. O prejuízo estimado é na casa efetiva de 87 milhões, isso é o que já tem apurado. Eu falei um valor aproximado de 90 milhões, né? Certamente o valor vai ser utilizado para quitar dívidas tributárias e pagamento de eventuais multas condenatórias na seara penal. AM Post. Doutor, eu queria perguntar aos senhores sobre questão de clientes, até porque essas clínicas de saúde, existem vários clientes, essas clínicas a partir de agora estão fechadas, como é que está a situação delas? E o total também? O total de clínicas? Essa pergunta eu vou me abster de responder porque envolve detalhes específicos da investigação. Mas só ressalvando que, caso ao longo do dia o sigilo seja levantado, nada impede da gente expor maiores detalhes, tá bom? Portal Tucumã. Aqui, ó. Breno Cazuza do Portal Tucumã. A minha pergunta para o senhor é qual seria a totalidade dessas empresas, o número delas completamente, e se foi feita ou não alguma prisão na cidade de Borba. Tá, perfeito. O modus operandi dessa organização criminosa consiste basicamente na constituição reiterada de inúmeras pessoas jurídicas para dificultar a fiscalização dos órgãos estatais. Esse é o modus operandi. Até hoje, pela manhã, temos notícia de aproximadamente 35 empresas que foram sucessivamente constituídas para garantir que a prática criminosa fosse exitosa. Em relação à Borba, não teve cumprimento de prisão preventiva. Bom, informando que não haverá sonora, está encerrada esta coletiva. Obrigada a todos. Obrigado. Encerro agora a coletiva de imprensa.
Aí, para você que nos acompanha aqui na tela do Radar Amazônico, vocês acabaram de conferir a entrevista coletiva aqui na Superintendência da Polícia Federal, que tratou a respeito da Operação Tesouro Oculto, né, que investiga aí crimes como sonegação fiscal, lavagem, enfim, vários crimes que estão sendo cometidos por essa organização criminosa aqui na capital amazonense. Uma matéria completa a respeito dessa situação vocês podem conferir no site radaramazônico.com.br. E como falei no início da nossa live, a gente traz aqui um pedido de desculpas da nossa equipe de reportagem, porque lá no condomínio Atlantis, lá no Parque 10, nós citamos alguns moradores que moram ali naquele condomínio, entre eles a ex-vereadora Mirti Salles. A gente reitera aqui que a ex-vereadora Mirti Salles não tem nada a ver com essa investigação, mas sim o ex-vereador Ronaldo Tabosa, que foi preso aí durante o cumprimento de mandado de prisão aqui na capital amazonense. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por cada comentário e cada compartilhamento. Lembrando, você quer fazer uma denúncia do seu bairro, da sua comunidade, é só enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 995 24 85 80. Lembrando, essa operação Tesouro Oculto, contou aí com a participação de 100 policiais federais e os mandados foram cumpridos não só aqui em Manaus, mas também no município de Borba. A operação essa deflagrada com o apoio do Ministério Público Federal desde as primeiras horas da manhã de hoje. Os agentes estiveram lá no condomínio Atlantis, lá no Parque 10, estiveram no Vieira Alves e também estiveram no município de Borba, como falei anteriormente. Lembrando que uma matéria completa estará disponível no nosso site daqui a pouco. Investigação essa que foi iniciada no ano de 2019 e o resultado estão sendo divulgados aqui. O processo ainda está em sigilo, mas a operação foi realizada, né? Os alvos foram presos, inclusive houve apreensões de veículos, como um veículo modelo Jaguar e uma Amarok, durante a deflagração dessa operação da Polícia Federal. Nós vamos ficando por aqui, mas não se preocupem, voltaremos com novas informações em outro ponto da cidade. As imagens são de Giovanni Leite e o apoio técnico de César Alerros e Elise Bentes. Eu sou João Paulo Castro para o Radar Amazônico. O que o povo quer ver, o que muitos querem esconder.